Eu pensei, não vou nem comentar isso, né? Deixa o menino ser uma criança, né? Quando eu vi o primeiro comentário, mas veio o segundo comentário patético. Aí acabou. Deixa eu fazer a apresentação aqui para mostrar para vocês o segundo comentário patético, certo? Segundo comentário patético, completamente patético. E eu sei de onde é que ele vem, certo? Nosso amigo Jones Manuel tem feito vídeos dizendo que as pessoas estão falando de revoluções para o futuro, eu não tenho fome amanhã, eu tenho fome agora. Veja, isso também é motivacional, seu bando de imbecil, que repete as coisas que as outras pessoas dizem, sem raciocinar por si próprios, tá certo? Vocês que repetem, não param um segundo para raciocinar por si mesmos, não param um segundo, não tem a capacidade de parar para raciocinar por si mesmo. Não tem. Saiu com defeito de fábrica. Né? Tem pessoas que raciocinam por si mesmos, vocês repetem o que os outros fazem. Então vamos mostrar aqui o comentário patético que motiva nosso ódio no coração. Então, o primeiro comentário patético que motiva o nosso ódio no coração, que nem motivou, esse primeiro aqui não, ele é só patético, ele é só emotivo, né? Mas eu não quero lutar pela paz de espírito da luta, não. Eu quero lutar para ganhar mesmo e ver os frutos dessa luta. Sim, gente. Olha aqui de novo no meu coração. Então, respondendo a esse primeiro comentário patético, é claro que um time de futebol, quando entra em campo, ele entra em campo, mesmo que ele ache que o time adversário é melhor e tarará, ele entra com convicção de que ele pode, se talvez ele fizer as coisas corretas, ganhar. É ou não é? Então, o fenômeno motivacional que eu estava tentando inculcar na cabeça e que a maioria das pessoas entendeu. Veja, enquanto nesse comentário patético tem 11 curtidas, no comentário atual, no meu comentário atual, tem 230, certo? Então, eu sei que eu consigo comunicar o que eu precisava comunicar para a maioria. Vocês estão entendendo, a maioria está entendendo, mas tem os comentários patéticos. E a gente tem que vencer os comentários patéticos, e eu explico por quê. Por causa da hegemonia de Gramsci, que a gente vai chegar lá. Tá bom? Tá bom? Tranquilo? Porque a gente precisa criar uma hegemonia de pensamento. O que isso significa? Significa o seguinte. Eu não sei se vocês viram o texto, mas o texto está lá, né, na aba comunidade. Deixa eu colocar aqui de novo. Está lá na aba comunidade. Se você quiser, ele começa assim, ó. Se você quiser ler depois, ódio ao orgulho triunfalista. É assim que ele começa. Certo? O que eu estava descrevendo? E aqui eu cito um caso concreto real. Prometeu não perdeu, sendo alvo da malevolência de Zeus, na mitologia, né? Por quê? Certo? Por quê? Então, achei inspirador. Então, assim, que ótimo, Marcos. Então, se o Marcos achou inspirador, já valeu eu ter escrito o texto. Só que tem gente burra e patética, né? E isso é muito importante de se dizer. Porque, veja, elas não percebem o sentido do discurso. O que eu estou fazendo quando eu escrevo um texto no YouTube não é mudar o planeta Terra, não é salvar as baleias. Não existe a menor hipótese de eu escrever um texto no YouTube e eu acabar com a fome na África, entenderam? A função do texto que eu escrevo na internet é motivar o Marcos. Então, se eu motivar o Marcos, motivar o Gabriel, motivar a Ana, motivar a Marta, para eles continuarem lutando naquilo que eles acham que é correto, essa é a função. Porque não é o meu discurso, mas é a luta deles. Mas só que eles não vão lutar se eles não estiverem motivados. Portanto, o texto tem uma função. O texto tem uma função. E aí, por isso, a citação concreta. Eu vou lá na literatura. Por que eu vou lá na literatura? Por que eu vou lá na literatura? Por que eu vou lá na literatura? Porque eu estou fazendo uma disputa intelectual. O próprio Link, ele fica falando, não, mas veja bem, porque eu sou crítico de arte, parará e parará. Então, para entrar no mesmo patamar retórico, eu tenho que mostrar pro público e não pro Link, enfim, pro público, que a gente, eu também sei literatura clássica, eu também sei ler essas coisas, só que daquele resultado da leitura que você faz da tragédia, eu tiro outra, eu faço o mesmo elogio da tragédia e tiro uma outra motivação, uma outra forma de pegar a tragediografia e usar como discurso para mobilizar as pessoas. Então, enquanto o Link está motivando para não tem o que ser feito, o mundo vai ser derrota mesmo, e não sei o quê, o que eu estou apontando é
Prometeu, o personagem da tragédia de Pseudo-Ésquilo, né? O Prometeu, ele sabia que ia se lascar, mas ele faz porque ele ia salvar a humanidade. E ele salva a humanidade. Ele traz o fogo para a humanidade e traz a tecnologia para a humanidade. Ele traz o desenvolvimento para a humanidade, mas ele sabe que vai sofrer no processo. Então é uma metáfora. Então, é uma metáfora de produzir realizações, ainda que você saiba que de vez em quando você pode se lascar. Porque dizer que você vai triunfar não significa que você não vai ter dores e sofrimentos no processo. Então, veja, para de debater um discurso como uma motivação perante um público, eu estou usando a literatura para fazer a mesma coisa. Ou seja, o texto tem uma função. Portanto, a comparação, ela bate aqui, ela vai para personalidades do PCR, certo? Ah, meu Deus, senhor Raposo, para de chupar o cara, meu parceiro. Eu só escrevi do Lancelot porque eu vi o vídeo do Link. Entende como vocês funcionam de uma maneira emotiva e idiota? Tipo assim, você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi? Então o meu apontamento era exatamente, olha, se a gente pegar a questão do Lancelot, a abordagem, veja, a questão do Lancelot é exatamente a demonstração da nossa diferença. A abordagem do Link é pegar a questão do Lancelot e falar, esse é um derrotado, olha como ele é um derrotado. E aí eu estou invertendo valorativamente para você dizer, pô, ainda que ele apanhe, ainda que ele se lasque, a gente não enxerga essa pessoa como uma derrotada. Ninguém quer ser derrotado, gente. Vocês não entendem isso, não? Pelo amor de Deus. Vocês não entendem que ninguém quer ser derrotado. Então, quando ele faz uma ódia derrota, olha como é que ele vai apanhar. Ele sabia que ia apanhar. O que eu estou dizendo é o contrário. Então, ele ia apanhar, ele sabia que ia apanhar, e é por isso que ele é um vitorioso. Porque, frente ao fato de que ia apanhar, ele decide continuar fazendo o que ele deve fazer. E aí, veja, a vitória não vai ser individual dele, do Lancelot, vai ser coletiva, porque ele cria uma imagem que serve para a gente discutir, certo? Serve para a gente discutir. Então, ninguém quer ser o derrotado. Então, faz sentido você elogiar uma pessoa dizendo, ai, olha como ele é derrotado? Desculpa, gente, vocês não entendem comunicação humana. Aí fica falando depois que a gente é preso lá e não sei aonde do não sei o quê, porque você que não entende o ser humano médio. Você que não entende o ser humano médio. Então, você falando... eu sei, Raposo, caramba, Raposo, se esforça para me compreender, Raposo. Então, veja, a gente está dizendo a mesma coisa, que é legal a pessoa ir lá e fazer, e lutar, e brigar, porque mesmo que vai ter um final trágico. Porque, veja, o que a gente está dizendo é que não é um final trágico, não é para ser visto como derrota. Ah, é porque o trágico é derrotado sempre. Não, Prometeu literalmente salvou a humanidade. Ele literalmente impediu, na mitologia de Ésquilo, que o homem precisasse fazer sacrifícios, perdendo a sua própria alimentação. Ele tem que fazer sacrifício de Zeus com ossos. E aí depois ele traz o fogo para a humanidade. E aí depois ele vai e traz a tecnologia, a sabedoria de Atenas e de Hefesto. Então, veja, e aí você enxerga que porque ele sofreu, ele é um trágico, no sentido... Porque quando a gente associa o nome da tragédia, né, o tema da tragédia na cabeça das pessoas, a gente pensa o que é um final horrível, né? Um final horrível. O que eu estou fazendo é inverter na sua psique isso. Veja, uma pessoa que toma umas porradas porque fez a coisa certa, né? Uma coisa que toma uma porrada porque fez as coisas certas, você não olha para ele com dó, você olha para ele de baixo para cima. Você olha com um cara que toma porrada e continua fazendo o que é certo, você olha de baixo para cima e não de cima para baixo com dó, que era o que Aristóteles afirmava acerca da catarse, né? Você olha ou seja, tem que jogar a porra do Aristóteles no lixo, que eu sempre digo para vocês, né? Então você olha para o cara que sofre e você vê que ele não merecia muito aquilo, e aquilo é catártico para você. Ai, meu Deus, pobre coitado, e não sei o que e tal. Pobre coitado escambau. O homem é um colosso. Você olha de baixo para cima, no sentido de que você valora positivamente. Entende? Então, esse elemento é o mesmo elemento, e é por isso que eu estava falando, que é só você ler. O texto não é a mesma coisa.
O texto não é a mesma coisa. A gente está concluindo da mesma coisa, que é não controlamos os resultados de nossa ação, coisas inversas. Enquanto o Link está falando que isso é uma coisa, ai meu Deus, que horrível que é, né, o destino trágico, ele apanha, mas aí ele é lutador e tarará, sofredor. Não, para a gente isso sequer é sofrimento. Eu treino MMA, o Glaucio está aqui também com a gente, eu treinava, né? Treino é ótimo. Agora eu voltei a malhar, enfim, eu já treinei e tal. E aí, quando a gente ia para luta, né? Vou para luta, para quem não luta, para quem não gosta de luta, nossa, que absurdo, você vai tomar uns socos na cara de graça e tal. Para quem gosta da luta, é prazeroso. É prazeroso. Entendeu? A luta é prazerosa. Tomar porrada de desgraçado faz parte do jogo da escolha que a gente tomou. Entendeu? Eu não estou falando da derrota de final de novela romântica, porque esse que é o problema, que a tragédia do Link vai para o caminho romântico. Ai, que aí eu morro, e aí é tudo horrível, e eu não controlo nada. A nossa tragédia está mais assentada no Prometeu acorrentado, que é um tipo de tragédia, não aquela do cara que fica cego e que faz sexo com a própria mãe, que se lasca todo, que é a que Aristóteles acha mais magnífica. A nossa tragédia é a do Prometeu, é a do Ésquilo, entendeu? Então eu estou ressignificando, estou falando, a tragédia é maneira, reconsiderar que você não controla tudo é maneiro, só que isso não deve servir para a gente ficar com dó do herói trágico, como acontece com como é que é o nome do cara? Que é inclusive usado pela essa psicanálise, esse pessoal da psicanalítica porco, Édipo, né? Édipo. Nosso herói trágico não é Édipo, é Prometeu. Não é Édipo, é Prometeu. Então eu estou fazendo uma brincadeira com a erudição, para dizer o fato de que a gente não controla os resultados de nossas ações não deve servir para a gente ficar com dó do herói trágico que não controla o resultado de suas ações. A gente, muito antes, deve olhar como olha para Prometeu de baixo para cima, como uma pessoa superior, e não como o Édipo, que a gente olha e fala, nossa, pô, coitadinho. Então eu não olho para o Júlio e falo assim, nossa, coitadinho, apanhando. Ai, meu Deus, que vida difícil. Ai, como a vida é cruel, entendeu? Então você olha para o Júlio como você olha para Prometeu. Tipo, porra, apanhou e continuou lutando. Que massa, mano. Entendeu? Então é diferente, mano. Vocês não conseguem entender que é diferente, não? Pelo amor de Deus. Então, veja, aí o primeiro comunicado foi esse, né? O primeiro comunicado patético foi esse, assim, ó. Mas eu não quero lutar pela paz de espírito, não. Mano, veja, é óbvio que você luta para ganhar. É óbvio que você luta para ganhar. O que eu estou dizendo é que você não pode ficar preso no resultado. E por isso que o Link tem razão. Né? E aí o Link tem razão, mas o Link tem razão contra o Antoninho aqui. Contra o Antoninho que o Link tem razão. De dizer assim, ó, sim, mas e se você perder? Você vai chorar? Aí eu vou falar, não chora não. Levanta a poeira e luta de novo. Entendeu? O meu discurso é motivacional. Vocês não estão entendendo que é motivacional? Quer dizer, claro que estão entendendo, né? Das 200 né, das pessoas que viram aqui, pelo menos 230 pessoas eu acho que entenderam. Né? Mas o Antoninho não. O Antoninho está dizendo, não, mas eu quero lutar pela vitória. Sim, mas o ponto é, como você não controla os resultados de sua ação, você vai lutar para a vitória, mas você tem que aprender a gostar do meio de campo. E sabe o que é irônico? Isso é Nietzsche igualzinho. Isso é amor fati. Amor fati. Você tem que escolher um estilo de vida, de luta, de disputa, de não sei o quê, que você goste daquilo. Você tem que aprender a gostar daquilo que você escolheu para a sua vida. Você tem que aprender. Você tem que aprender, sabe por quê? Se você não aprender, você vai se desmotivar para fazer aquilo que você escolheu fazer. Você vai se desmotivar. Entendeu? Então você tem que amar os fatos. Simples assim. Aí veio o cara, aí esse aqui me quebrou. Esse aqui eu perdi as estribeiras. Né? Esse aqui é o motivo porque esse vídeo existe neste tom. Ó, não é? A primeira parte do texto ficou completamente deslocada do desejo de realizarmos a conquista para essa e as gerações futuras. Não, jovem. É a consciência, e isso o Link tem razão, a consciência de que você não tem como ter certeza.
Você não tem como ter certeza. Você pode lutar para essa geração e no final das contas você perder. Sabe por quê? Porque tem anos de história para trás que um monte de gente muito melhor em interpretação de texto do que você lutaram igualzinho você e perderam. Então a gente tem que estar com a nossa consciência a possibilidade de perder. A possibilidade de perder não pode ser desmotivadora. Por isso, você tem que ter amor à briga. E neste sentido, a gente concorda com o Link. Só que o amor à briga não pode ser um elogio da derrota do brigão que perde. Não pode virar um elogio ao Trotsky porque o Trotsky perdeu a disputa interna. Um elogio a Bakunin porque o Bakunin perdeu a disputa interna. Um elogio, sei lá, mas quem que perdeu a disputa interna? Só elogia quem perdeu. Só elogia quem perdeu. Só quem perdeu é justo. Só quem perdeu. Ninguém que tomou poder e se colocou na ação de dirigir alguma coisa, essas pessoas, né? Essas pessoas são as únicas dignas de elogio para a maioria da Rosa Luxemburgo. Tem que amar a Rosa Luxemburgo, que ela perdeu. Agora, o Lenin não pode gostar do Lenin, porque o Lenin, ele perdeu. Ou ele ganhou. Né? Aí pega todos os aspectos da vida do Lenin, toda vez que ele foi um filho da puta, como se ele não tivesse sido, né?